Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara e nós estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciência, seguindo o nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 2. Então, iniciando o tema biomas brasileiros. Vivemos no Brasil, um país com dimensões continentais que possui uma grande variedade de formas de relevo, tipos de solo, inúmeras bacias hidrográficas e uma rica biodiversidade. Então, o Brasil é um país bastante grande, né? E por isso nós temos uma diversidade muito grande de ecossistemas, de regiões com características específicas de fauna, flora, clima, etc. Segundo o IBGE, bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de fauna e flora própria. Então, o bioma é uma região onde existem características semelhantes, né, de clima, de relevo, e essas características fizeram com que a fauna e a flora se desenvolvessem de forma específica, então tornando aquela região com uma característica única e exclusiva. Então, no Brasil, nós temos algumas regiões com essas características que se destacam, né, por características específicas de fauna e flora, determinada pelo clima, pelo relevo, etc. E nós vamos conhecer cada uma dessas regiões e as suas características próprias. Então, ainda de acordo com o IBGE, o país possui 6 grandes biomas continentais que juntos possuem uma das maiores biodiversidades do planeta. Então, o Brasil possui 6 biomas, são eles: o Cerrado, que fica nessa região aqui, colorida de rosa; a Amazônia, que é essa região aqui de verde escuro; a Caatinga, que é essa região amarela, né, no mapa; Mata Atlântica, que é essa região verde clara aqui que pega toda a costa do país; o Pantanal, que é esse menorzinho aqui, né, localizado nessa região, colorido aqui com rosa mais clarinho; e os Pampas, né, o bioma Pampa, que fica bem aqui no sul do país. Então, vamos conhecer o primeiro bioma, chamado Cerrado. O bioma Cerrado ocorre principalmente no Planalto Central brasileiro, que é essa região aqui colorida de verde claro no mapa, e ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro. O Cerrado é conhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade, ou seja, em quantidade de espécies de fauna e flora. Possui uma vegetação com árvores e arbustos de pequeno porte, com troncos retorcidos, casca grossa e geralmente caducifólia. O que é caducifólia? São espécies de plantas que perdem suas folhas durante épocas de seca e depois, quando volta a chover, as folhas se desenvolvem novamente. A fauna da região é bastante rica, constituída por capivaras, lobos-guarás, tamanduás, antas, seriemas, etc. Então, esse é o nosso Cerrado brasileiro. Vamos falar agora da Amazônia, que é um outro bioma brasileiro. O bioma Amazônia ocupa cerca de 49% do território brasileiro, ou seja, é o maior bioma do nosso país. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivalente a 1/3 das reservas de florestas tropicais úmidas, que abrigam a maior quantidade de espécies de fauna e de flora. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. Então, a região amazônica, né, uma região com uma floresta bastante grande, uma floresta tropical bastante grande, é uma região que abriga bastante cursos hídricos, né, bastante rios, regiões com bastante água. Isso faz então com que a flora consiga se desenvolver, né? Então por isso que nós temos presença de uma floresta abundante, e na floresta nós temos uma grande diversidade de animais, né? De espécies de animais. Então essa é a Amazônia brasileira. Nós temos aqui a Caatinga, que é um outro bioma brasileiro, né? Aqui nesse mapa ela está representada aqui nesse verde
é um pouquinho mais escuro, né? É a região aqui localizada no nordeste do país. Embora esteja localizada em área de clima semiárido, apresenta grande variedade de paisagens e relativa riqueza biológica. A vegetação dessa região é composta principalmente por plantas xerófilas, né, que são essas plantas adaptadas a climas secos, à falta de água, geralmente cactos, né, e plantas desse formato, né, sem folhas, totalmente adaptadas para armazenar água. E a fauna é composta por vários répteis, sapo, cururu, asa branca, cutia, gambá, preá, veado catingueiro, tatu-peba, etc. Então é uma região bastante rica em fauna. Da área original ocupada, aproximadamente 36% já foram alterados pelo homem. Então é uma região que sofreu bastante interferência humana e por isso esse ambiente natural ele encontra-se comprometido, né? Os animais eles acabam entrando em extinção e toda a região sofre como um todo devido à ocupação desenfreada e à exploração da região. Vamos falar do bioma Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro, que é essa região aqui no mapa colorida de amarelo, é a região aqui da costa brasileira, né? Por se localizar na região litorânea, ocupada por mais de 50% da população brasileira, é o bioma mais ameaçado do Brasil. Apenas 27% de sua cobertura florestal original ainda está preservada. Então, é um bioma localizado nessa região do país onde se concentra a maior população brasileira, né? Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, toda a população brasileira em sua grande concentração está localizada aqui nessa região. Então, por isso, a Mata Atlântica é um bioma extremamente ameaçado, né? Já foi comprometido, sua grande maior parte já não existe mais devido ao desenvolvimento das cidades e à exploração dessa região por ações humanas, né? A fauna dessa região já foi praticamente extinta e era constituída por micos-leões, lontra, onça-pintada, tatu-canastra, arara azul e outros. Então, devido à grande ocupação humana, os animais vão perdendo seus territórios, né, e acabam entrando em extinção por falta de ambiente próprio para viver, falta de alimento, etc. O Pantanal é o próximo bioma que nós vamos conhecer. Aqui neste mapa está colorido de vermelho, né, essa pequena região é um bioma pequeno, ocupa apenas 2% do território nacional. O Pantanal é reconhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta Terra, né? Uma planície que durante a época das chuvas, né, a água fica toda acumulada, armazenada nesses lagos, então é conhecido como uma planície alagada. Ali se reúnem representantes de quase toda a fauna brasileira. O bioma Pantanal é o mais preservado, embora a criação de gado seja uma atividade importante economicamente para a região aliada às atividades de turismo. Então é um bioma pequeno, né, onde há também uma grande variedade de fauna e flora, e embora ele seja um pouco mais preservado em comparação com os outros, a Amazônia, que tem a sua floresta explorada, o Cerrado, que tem as suas regiões utilizadas para pastagem, a Mata Atlântica, que já foi comprometida devido ao crescimento humano, a Caatinga também sofre com a ação humana, o Pantanal também tem seus problemas devido à crescente criação de gado. O pessoal cria bastante gado naquela região, então para se abrir áreas de pastagem eles acabam derrubando florestas, causando incêndios para poder liberar espaço para criar gado, e isso é um problema bastante grave na região devido ao crescente aumento do agronegócio, né, da criação de gado. E o Pampa, esse bioma localizado bem aqui no sul do país, ele ocupa aproximadamente 2% do território nacional, também é um bioma pequeno, né, em comparação com os outros, e é caracterizado por um clima chuvoso, sem período seco. Então é uma região que chove bastante, mas lá faz bastante frio, né? É na região sul do país e no inverno, então atinge temperaturas negativas que influenciam a vegetação.
A atividade humana propiciou uma uniformização da cobertura vegetal, que de um modo geral é usada como pastagem natural ou ocupada com atividades agrícolas, principalmente com o cultivo de arroz. Também a crescente criação de gado na região tem trazido prejuízos, como por exemplo a desertificação, né, devido ao gado pisotear frequentemente aquela região, o solo ele vai se fragmentando e vai se transformando em areia, que é um solo que não é fértil, nada se desenvolve ali. Então o Pampa também sofre com as ações humanas.